aqui, dia 11 de agosto, falar sobre catarata e glaucoma, não é isso? Mas é um assunto tão interessante, tão importante para nós, que as perguntas foram muitas, mas o tempo foi curto. Né? A palestra foi ótima, o bate-papo foi ótimo, mas foi curto. Então, como ele falou só sobre catarata, hoje ele voltou, que é um prazer recebê-lo novamente, para falar sobre glaucoma. Tá bom? Doutor Jordânia, a casa é sua. Meu nome é Jordânia Vargas, eu sou médico oftalmologista, aqui em Juiz de Fora atualmente trabalho na CEL, principalmente. Acho que muita gente deve conhecer a clínica CEL aqui. E também no Hospital Universitário, sou um dos preceptores da oftalmologia lá da UFJF, principalmente desses temas, de catarata e glaucoma. Então, acho que por isso que foi pertinente esses temas. Bom, a aula é a mesma aula, né? Não tive que mudar, ela já estava pronta para a gente poder falar de catarata e glaucoma. Como a gente foi abrindo para o diálogo, nós paramos na parte de catarata. Então, essa parte toda aqui, nós já falamos e paramos exatamente aqui. Então, nós vamos partir daqui hoje. Nós vamos falar sobre glaucoma. Glaucoma, de cara, é uma coisa importante, que o próprio nome, né, glaucoma, ele traz muito medo para a sociedade. Quando você fala, isso tem diminuído, porque as pessoas têm cada vez mais aprendido sobre a doença, mas eu já tive inúmeras vezes no consultório, quando você fala para o paciente que você tem glaucoma, ele entra às vezes num desespero. O médico tem que às vezes tomar cuidado até para falar e explicar, porque vocês vão entender que o glaucoma tem várias fases de evolução, e se ele for descoberto no início e tratado, a gente consegue fazer a pessoa ter uma vida completamente normal. Mas esse nome assusta. Nosso objetivo aqui hoje é principalmente, né, além de instruir vocês, fazer perder o medo da doença, não só para vocês que estão aqui hoje, mas levar para fora, né, para casa, para amigos, e trazer um conceito muito importante da oftalmologia, que durante alguns anos ele foi, alguns anos foi perdido, né, porque acho que aqui de fora, uma cidade grande, com muito acesso, mas principalmente no interior, é muito comum a gente ver falar a consulta que só trocava o grau. Né, as pessoas falavam a consulta do oculista. Isso é muito perigoso, porque durante muito as pessoas iam trocando óculos e doenças importantes iam deixando de ser diagnosticadas no começo. Então, assim, o importante, esse conceito, as pessoas saírem daqui e levar isso para fora. Se você vai fazer uma consulta oftalmológica, pergunta para o seu oftalmologista, né? Como é que está a pressão do meu olho? Tem algum problema? Meu fundo de olho está tudo bem? Bom, espera-se que ele já te fale isso sem você precisar perguntar. Mas, infelizmente, às vezes o médico até fez a avaliação toda, mas acaba não explicando. E é importante para justamente a gente prevenir. Porque o glaucoma, o principal tratamento do glaucoma, na verdade, é a gente prevenir a sua progressão, para a pessoa não chegar a ficar cega pelo glaucoma. Bom, estou parado no mesmo slide aqui, né, o tempo todo, porque, na verdade, quanta coisa importante a gente já fala aqui, né, só de começar a contar sobre a doença. Mas então, o que é glaucoma? A primeira pergunta é essa, né? Todo mundo está aqui hoje e vem essa pergunta. O que é a doença, né? O que significa ter glaucoma? Há muitos anos atrás, e acho que a maioria que talvez já deve ter escutado dessa forma, porque até a gente na faculdade de medicina escuta dessa forma. Antes de você se tornar oftalmologista, quando você é acadêmico, é estudante, lá no começo, a gente escuta o seguinte, que glaucoma é pressão alta no olho. Né? Acho que todo mundo já deve ter escutado isso. Isso é verdade? Parcialmente. Vamos considerar assim, é quase uma verdade. Porque é uma forma, inclusive, de nós, oftalmologistas, explicarmos para o paciente a importância dele usar o colírio, baixar a pressão do olho, os tratamentos para o glaucoma. Mas não é uma verdade total. Isso da forma de explicar para os pacientes. Quando traz para o campo médico, então, aí não é verdade nenhuma, porque, na verdade, glaucoma não é pressão alta no olho, não são sinônimos. Para o paciente, como eu disse, a gente leva essa informação porque a pressão tem muita importância.
Nós vamos repetir ela várias vezes na consulta sobre o controle do glaucoma. Mas, se você está ensinando para um outro médico, se ele está te explicando de uma forma mais detalhada a doença, e aí acho que as pessoas já podem sim ter esse conhecimento, sem confundir muito a cabeça, o glaucoma não é igual a pressão alta no olho. O glaucoma é uma doença do nervo óptico. Se alguém aqui tem glaucoma, já foi no oftalmologista, já conversou sobre, ou tem alguém na família que tem, já deve ter escutado talvez a palavra escavação, um buraco no fundo. O médico fala assim, tem essa escavação aumentada, ou a escavação está normal. É por isso, escavação é uma parte do nervo óptico que a gente usa. Então eu vou passar o slide para frente, e depois eu vou voltar nesse daqui, porque esse slide aqui resume praticamente tudo de glaucoma. Tudo que está aqui talvez seja as coisas, resume tudo que eu quero dizer das coisas importantes para os pacientes saberem, né? Mas eu vou passar para vir para essa parte aqui. Quando o médico olha lá no fundo do seu olho e fala assim, a escavação está normal, e aí a importância de olhar o fundo do olho, é isso aqui que ele vê. Ele vê uma bolinha laranja lá no fundo, meio amarelada, que é o nervo óptico, que é o nervo que leva a visão para o cérebro. Quando a gente olha para o nervo óptico, acho que todo mundo aqui não precisa ser médico para saber. Se você olhar nesse nervo óptico aqui, tem uma bolinha branca pequenininha no meio. Esse do cantinho de cá, a bola branca está pegando quase todo o nervo. Essa pessoa da ponta aqui, ela não tem glaucoma. Teoricamente, né? De forma geral. E essa daqui é uma pessoa praticamente cega pelo glaucoma. Então é isso que a gente olha. Quando a gente fala escavação está aumentada, aquela bolinha branca, que é o buraquinho que tem no meio do nervo óptico, está aumentado. Então o glaucoma é isso. Ele é uma doença que vai matando o nervo óptico. A pressão é o principal fator de risco. Aí voltamos à pressão. A pressão é aquilo que nós, médicos, conseguimos controlar para não deixar o glaucoma matar o nervo óptico. Se a gente for ficar guardando essas palavras, eu falo isso muito para os pacientes, é claro que a gente tem que falar as palavras corretas também para o paciente. Eu sempre levo a explicação para dois caminhos. Primeiro a gente explica da forma técnica também, que talvez ele quer aprender da forma técnica, e depois você tira da forma técnica e traz para uma linguagem que ele possa entender. Então, eu uso muito essa expressão aqui, em vez de eu ficar falando mais aumento de escavação, neuropatia óptica crônica, que é aquela doença do nervo óptico, eu uso essa expressão. O glaucoma é uma doença que vai matando o nervo óptico. Então, que tem a pressão alta como principal fator. Então, se o médico não controlar a pressão, o glaucoma vai matando o nervo óptico. E aí vem a grande pergunta, mas o que eu vou sentir? O paciente vai perguntar isso, mas o que eu sinto para procurar o médico? No começo você não sente nada. Enquanto a pressão está um pouco alta, só não chegou em níveis muito altos, o paciente não sente nada. E aí daí a importância que a gente volta lá no começo, de fazer o exame completo. Porque se o médico bate o olho no seu exame, ele vê que você está nesse meio do caminho aqui, ele vai pedir exames, aí tem vários exames que se pede, a chamada propedêutica de glaucoma, para poder saber se o seu caso é só uma suspeita, você tem um risco, ou se você já está desenvolvendo realmente a doença. Daí a importância daqueles exames para diferenciar. Eu costumo dizer o seguinte, quando você pega o caso da ponta de lá e o caso da ponta de cá, é fácil para o médico. Aquele caso que está completamente normal, é fácil do médico falar para o paciente, ó, está completamente normal. Aquele que já está avançado, a notícia é ruim, mas também é fácil do médico fazer. Ele vai ver que está avançado, ele não vai ter dificuldade de fazer o diagnóstico. Porém, os casos do meio são os difíceis e talvez os mais importantes no sentido de evitar que esse paciente do meio chegue a se tornar o da ponta e perca a visão. Então, aí é a importância desse acompanhamento. Eu escrevi aqui em cima, a pressão pode variar de 8 a 21. Porque isso aqui é o que está nos livros. Para nós que mexemos com glaucoma todo dia, muitas vezes a pressão, esse valor exato aqui para a gente não é importante. A gente vai levar mais em conta o valor da escavação, espessura de córnea. Precisam vocês também guardar essas coisas? Não. Mas só para vocês entenderem o seguinte, porque senão sai daqui a pouco, um paciente tem a pressão de 18, você foi no seu médico ontem e fala assim, sua pressão está 18, mas está boa. E o outro foi no médico com a pressão de 15 e o médico fala, não está boa. Aí a pessoa fala, nossa, mas aí que confusão.
Meu amigo está com a pressão de 15, não está boa, eu estou com a pressão de 18, está boa, será que aconteceu com o meu médico? Ele confundiu? Porque na verdade a gente vai voltando aqui, é uma doença que vai matando o nervo óptico, a gente vai acompanhando com os exames e a gente consegue saber. Tem paciente com a pressão de 15 não está boa para ele. E tem paciente com a pressão de 18, ele não precisa fazer nada que está tratado, porque ela pode variar de 8 a 21, dentro do normal. Passou de 21, aí a gente já acende o alerta vermelho. Dificilmente alguém vai ter pressão muito alta, 25, 26, e não vai ter glaucoma. Pode também. Em caso de paciente que a gente chama de hipertensão muscular, tem a pressão do olho muito alta, mas o nervinho está normal lá no começo, ele não chegou nessa bola branca lá. Mas é mais raro. Então, vocês estão percebendo até agora, nesses 5, 10 minutos que nós estamos falando, por que naquele dia me perguntaram se dava para seguir com glaucoma? Eu falei que era difícil. Porque como é que é complexo? Nós estamos falando só de 2 slides, eu só fiquei assim, para frente e para trás aqui. E tanta coisa que a gente já falou, e coisas às vezes difíceis da pessoa absorver. Às vezes eu falo com o paciente de glaucoma também, que eu falo assim, cada vez que você vier consultar, você vai tentar aprender um pouquinho mais sobre o glaucoma. Aprender tudo na primeira vez é difícil. A cada vez você vai, anota em casa a dúvida que tiver, escutou o vizinho falar, o amigo falar, anota, depois a gente conversa. Porque são muitas informações. Aqui eu deixei algumas coisas para a gente falar o seguinte. Então, qual que é o objetivo do tratamento do glaucoma? O que o médico quer quando ele está tratando o glaucoma de um paciente? Ele quer evitar que o paciente saia desse aqui, por exemplo, está começando a aumentar a escavação, e chega nesse aqui que já está praticamente perdendo a visão. Como que a gente consegue fazer isso? Através de colírios e cirurgia. Vou fazer uma pergunta aqui para interagir, senão o pessoal vai começar a ficar com sono, porque glaucoma dá sono em muita gente. Alguém usa colírio para glaucoma aqui, não? As pessoas. Alguém já operou de glaucoma? Fez cirurgia? De glaucoma ninguém nunca fez, né? Bom, por que eu esperava que a resposta fosse essa? Parecida com essa. Que se tivesse alguém com cirurgia seria pouco, que com colírio mais. Porque vem uma pergunta muito importante. Que muitos pacientes fazem em consultório, e talvez vocês já tenham feito para o médico de vocês. Doutor, mas glaucoma tem cirurgia? Porque escutei falar que alguém operou, ouvi na internet que existe a cirurgia, eu queria curar o meu glaucoma. Glaucoma tem cirurgia, mas glaucoma não tem cura. Então, se alguém falar que fazer uma cirurgia para curar o glaucoma, não existe. Está errada essa informação. Existem cirurgias para controlar o glaucoma. E quando que elas são indicadas? Eu vou falar um pouco sobre 2 tipos ali daqui a pouco. Mas de maneira geral, as que são mais utilizadas, elas são guardadas para aqueles casos que o colírio não está resolvendo. Por isso, eu uso a seguinte frase: é a última carta na manga. A gente não faz sentido a gente usar ela no começo. Até porque ela tem risco. A cirurgia de glaucoma é uma cirurgia um pouco mais complicada, um pouco mais difícil de realizar. Ela tem mais riscos, ela pode trazer mais complicações para o paciente. Não é uma cirurgia tão simplesinha. Então a gente não sai fazendo ela naquele paciente em que o colírio está controlando. Se o colírio está funcionando, mantendo a pressão num nível bom, aí a gente volta na pressão, aí ela é importante, porque é ela que a gente vai usar como parâmetro para a gente saber. Não precisa, o paciente não precisa ir para a cirurgia. Aí vem a outra pergunta seguinte, né, que eu citei o exemplo do amigo da pressão de 15 ou da 18. Mas doutor, então, qual que é a pressão boa que eu não vou precisar de cirurgia? Se ela pode variar de 8 a 21. É com 15? É com 19? É com 18? Não é esse o critério que a gente usa. A gente usa se o glaucoma não está progredindo. Quem tem glaucoma aqui e usa colírio, eu tenho certeza que já fez um exame, por exemplo, que chama campo visual. Que aperta um botãozinho assim, que é difícil de fazer, inclusive, né? Até treinar e fazer. Esse exame é um dos exames que a gente usa, por exemplo, para saber se o glaucoma está progredindo. Foi aquilo que eu falei. Às vezes tem um paciente que está com a pressão de 15 e o glaucoma está progredindo.
Então, para aquele paciente, o 15 não está bom. E às vezes tem um paciente que tem a pressão de 18 e o glaucoma não está progredindo, está paralisado. Esse paciente não precisa aumentar mais colírio nem para cirurgia, porque está estabilizado. É só o campo visual que a gente usa? Não. Tem outros exames que a gente usa, como a tomografia de coerência óptica, mas eu não vou entrar no detalhe dos exames, que não é nosso intuito aqui. Tem algum lugar? Pode falar? Tem algum lugar que eu fico aqui que for melhor? Tá. Bom, então, eu vou passar aqui para os tratamentos, como eu disse para vocês, colírios, cirurgias minimamente invasivas e cirurgias filtrantes. Essa do meio do caminho, que é a minimamente invasiva, está muito na moda, inclusive na internet, da gente escutar, às vezes alguns médicos comentar. Realmente são coisas novas que têm surgido, têm evoluído muito. Eu vou dar um exemplo de uma delas. Existem vários tipos de cirurgia minimamente invasiva para glaucoma. O que são cirurgias minimamente invasivas? São cirurgias que a gente tenta fazer aonde o líquido do olho circula, para ver se ele sai mais do olho, e fazer efeito de colírio, para diminuir o número de colírios que o paciente usa. Não tem o mesmo efeito da cirurgia tradicional do glaucoma, que é essa cirurgia filtrante, essa que eu falei que a gente guarda como última carta na manga. A cirurgia minimamente invasiva, ela está evoluindo, mas ela ainda não é solução, infelizmente, para a resolução do glaucoma. Dá um exemplo da minimamente invasiva aqui, ó, que a gente faz em Juiz de Fora. Por exemplo, eu já realizei essa cirurgia aqui em Juiz de Fora algumas vezes lá na CEL, por exemplo, né? Onde a gente faz um implante desse tubinho aqui, ó. Ele parece grande aqui na foto do meio, né? Tá vendo aquele? Aquele é um dedo. Não sei se vocês conseguem ver. Olha o tamanhozinho dele em cima do dedo. Não dá nem para enxergar direito, né? Por isso que é minimamente invasivo. A gente consegue implantar ele lá dentro do olho para ver se melhora a circulação do líquido que circula dentro do olho e abaixar a pressão. O nome dele é iStent. Parecido com o stent do coração, que coloca para melhorar a circulação lá nas artérias do coração. Ele chama, a stent tem essa função. É um dos exemplos. Né? Se a gente fosse ficar citando, tem várias novas cirurgias surgindo, e aí não é o intuito da nossa palestra aqui. Mas vocês saberem, existem cirurgias novas surgindo para melhorar o tratamento do glaucoma? Existem. Elas curam o glaucoma? Não tem nenhuma cirurgia que cura o glaucoma. Mesmo essas daqui seria para substituir colírio. Como que a gente faz essa aqui, por exemplo? A gente vai operar a catarata do paciente que tem glaucoma, ele já vai abrir o olho, já vai operar a catarata, ele já está na mesa de cirurgia. Aí você aproveita aquela cirurgia e faz o implante desse stent, porque ele já vai aproveitar aquele momento para acrescentar aquele fator a mais. Essa aqui é a cirurgia tradicional. A gente faz uma abertura mesmo no olho para poder aumentar a circulação do líquido que circula no olho, a trabeculectomia, e ela é mais agressiva, ela tem mais riscos, por isso que a gente guarda ela como última carta na manga, como eu disse. Os resultados são bons? São bons. A gente tem muito paciente que está muito bem com a trabeculectomia, mas se o colírio estiver funcionando, não tem necessidade de uma cirurgia dessa que você abre o olho. Né? O risco é, alguns riscos, por exemplo, a pressão abaixar demais, fazer hipotonia, risco de infecção, risco inclusive de inflamações maiores, pitose, o olho ficar mais caidinho um pouco, e um risco muito comum é dela não funcionar. Você submete o paciente a isso tudo, todo esse sofrimento, porque ela é uma cirurgia que a gente quer que ela não cicatrize totalmente. Eu costumo também usar essa expressão com os pacientes. Toda cirurgia, o paciente quer que ela cicatrize. Se você fez uma cirurgia de hérnia, como nosso amigo fez agora recentemente, você quer que ela cicatrize bonitinho, tudo certinho. A cirurgia de glaucoma, a gente usa algumas técnicas, inclusive uma medicação, porque a gente quer que ela não cicatrize ali totalmente, que ela fique uma parte sem cicatrizar, para o líquido não parar de circular. Porque se ela cicatrizar e fechar, a pressão volta a subir de novo. E isso é comum de acontecer, isso varia de organismo para organismo, então são vários detalhes que tem que levar em consideração. Aí eu gostaria de voltar aqui, porque eu acho que a gente já está chegando assim, praticamente ao fim desse debate mais direto do glaucoma. Duas frases que eu deixei aqui para falar. Essa frase que está embaixo aqui, ó, não conseguimos recuperar o que foi perdido. O tratamento do glaucoma, se o paciente já está desse jeito aqui, por exemplo, ó, eu só pego um paciente que chegou para mim cega de um olho, eu não sabe o motivo, ela nunca consultou, por exemplo,
E aí eu avalio e vejo que um nervo está desse jeito aqui. É praticamente certeza que ela ficou cega por causa do glaucoma. E o outro nervo dela está quase lá, chegando nesse ponto aqui, está no meio do caminho. Eu preciso cuidar. Qual que é o objetivo do meu tratamento? É recuperar o olho que perdeu? Não. Se eu prometer isso para ela, eu estou mentindo. Né? Não vai recuperar. Pode ser que surja no futuro tratamentos que tem recuperação de nervo? Pode, mas até hoje não existe. Então aquilo que foi perdido não recupera. Nosso objetivo é não deixar o outro olho progredir. Isso é frustrante no primeiro momento. O paciente sai às vezes do consultório frustrado. É frustrado para a gente também. Quando o médico, quando vê aquela situação, a gente fala, poxa, é ruim você dar essa notícia. Você queria que fosse só um problema de óculos, por exemplo, passa o óculos novo e a pessoa sai satisfeita, né? Mas a nossa função é explicar, é falar para a pessoa, né, deixar as portas abertas para voltar, explicar quantas vezes for preciso, né? Trazer familiar, às vezes a gente pede para trazer algum familiar junto, e cuidar para não perder o resto. A pessoa entender o seguinte, que bom que, por exemplo, o olho está funcionando, ainda está bom, o olho não chegou no nível do outro, vamos cuidar para não perder esse restante. E eu deixei por último, talvez alguém já tenha lido aí, a frase que eu deixei até em destaque lá. Principal causa de cegueira irreversível no mundo. A doença que mais deixa cego no mundo é o glaucoma. De forma irreversível. Se a pessoa fica cega pela catarata, por exemplo, a gente consegue operar e a visão voltar. Se a pessoa ficou cega pelo glaucoma, depois que ficou, não volta mais. Então, daí a importância do tratamento preventivo. E daí a dificuldade do médico, desse diálogo do médico com o paciente. Porque a gente tem que convencer a pessoa a tratar uma coisa que não vai melhorar o que ela perdeu. É para não perder o resto. O que todos nós queremos quando a gente vai no médico? Qualquer coisa. Você pode estar com uma dor na coluna. O que você quer? A cura. Isso é natural, isso é todos nós. O médico, inclusive, tem que entender isso. Não adianta ele bater na mesa, gritar com o paciente, você tem que aceitar. Não, você tem que ter calma para você explicar porque a pessoa, no fundo, ela quer voltar a enxergar. E se a gente, eu falo assim, nós médicos, por exemplo, se eu estivesse no lugar da pessoa, eu também ia querer voltar a enxergar. Mas a gente tem que explicar e tentar trazer isso para a pessoa. Olha, cuidado, porque se ficar cego não volta. Então, vamos cuidar do que você tem, né, com muito carinho e zelo para não perder o restante. Bom, o tema glaucoma, ele é um tema um pouco mais pesado e talvez não tão atrativo quanto a catarata, porque graças a Deus nem todo mundo tem. Catarata é a doença mais frequente, as pessoas têm. Vamos então se trazer para algumas perguntas, tem umas pessoas que já levantaram a mão, para a gente poder enriquecer o debate. Vamos lá. Queria te fazer duas perguntas. A primeira é o tempo que você pode visitar um médico, né? Se seria anual, como é que seria isso, né? E essa questão do líquido, qual que é a condição para que esse líquido pare de circular? Seria entupimento dos pequenos vasos? Né? Como é que é isso? Por que eles entopem? Assim? Vou responder, aí depois a gente vai seguindo. São duas ótimas perguntas. Se você não tem glaucoma, não tem nada, né? Só nada que eu quero dizer assim, não tem nenhuma doença grave de oftalmologia, alguma doença de retina, nem glaucoma, está só acompanhando o grau, por exemplo. O ideal é que você faça a consulta anual. O paciente que tem glaucoma leve ou suspeita de glaucoma lá, que é que a gente falou daquele meio do caminho ali, e não tem glaucoma ainda, ele também é anual. O glaucoma leve, se ele estiver bem controlado, também é anual. Agora, o paciente que tem glaucoma já caminhando para mais avançado, aí muda um pouco essas regras. De forma básica, porque vai depender se a pessoa tem outra coisa junto, talvez do diabetes associado, né? Mas vamos pegar de uma forma mais simples, né? Para não ficar muita informação. Quem tem glaucoma grave tem que ir de 3 em 3 meses. Quem tem glaucoma moderado, de 6 em 6. Glaucoma leve, se tiver controlado, estabilizado, pode ser uma vez por ano. De maneira geral. A gente operou, por exemplo, aí talvez a gente tenha que encurtar de mês em mês, enfim, aí tem outras questões. Quanto ao líquido que você disse, realmente, você tem razão. Aqui, ó, consegue ver onde estão os dois estentes colocadinhos lá no cantinho?
Ali é um lugar que a gente chama de ângulo, de trabeculado, né? Mas também é chamado de ângulo camerular, que é onde o líquido sai do olho, é o ralinho ali. Então, se a pessoa tiver o ângulo fechado, por exemplo, por um motivo qualquer, por exemplo, uma inflamação, ou já nasceu com aquela condição, aí é o glaucoma de ângulo fechado. O ralinho está fechado, então o líquido não sai do olho. Aí a pressão do olho vai só subindo. Mas o glaucoma mais comum, ele tem o ângulo aberto. O problema está na captação ali para frente. Das veias que vão captar o líquido dali para frente, para ela circular depois ir para o sangue, é que está a questão. Ele não está captando muito bem e vai descompensando. Entendeu? Você falou que aumenta a pressão do cara. Aí se o líquido não tem uma vazão, a pressão do olho fica mais alta. É como se fosse, de uma forma mais simples, vamos pensar numa pia. Se o ralo está entupido, ela vai encher e vai transbordar. O olho não transborda, porque ele é fechado. Então a pressão começa a ficar mais alta. Obrigado. Quem vai perguntar? Só um minuto. A catarata não impede o glaucoma, né? E outra pergunta. Eu fiz catarata e eu faço leitura com, tipo assim, uma penumbra, só com um abajur. Isso está muito errado? Bom, acho que a primeira pergunta da senhora é a relação da catarata com o glaucoma, né? Quem já operou catarata ou não operou a catarata, isso não tem uma relação direta com o glaucoma. A pessoa pode ter operado a catarata e mesmo assim desenvolver glaucoma, ou não ter a catarata e ter o glaucoma. Existe uma relação que é o chamado glaucoma facomórfico. Mas como eu disse para vocês, né, não vou trazer muitas essas palavras difíceis. É o seguinte, a catarata vai crescendo muito lá dentro do olho, a gente chama de intumescente, e aí ela começa justamente a fechar esse caminhozinho aqui. A própria catarata lá dentro começa a deixar a saída do líquido do olho mais apertada, vamos dizer assim. E aí, nesses casos, quando se opera a catarata justamente para abrir esse caminho. Esse glaucoma tem nome, glaucoma facomórfico. Tem outros tipos de glaucoma que vem de origem de catarata, facolítico, facoanafilático, mas esses são muitos detalhes. Aí nós vamos cair num caminho aqui que são horas e horas de aula para esse tipo específico. Por exemplo, tem palestra que a gente vai fazer para oftalmologista, que você tem uma aula inteira só de glaucomas lindos de catarata, facolítico, facomórfico. Mas a sua pergunta é boa. Mas de maneira geral, as pessoas no dia a dia não tem essa relação direta. Não. Catarata é uma coisa, glaucoma é outra coisa. Quanto à sua pergunta sobre a leitura, minha penumbra, bom, vou imaginar que seja uma penumbra, se for claro, suficiente para a senhora conseguir ver aquilo que a senhora está vendo com bastante clareza, iluminando o que a senhora está vendo, está tudo bem. Abajur, luminárias, isso pelo contrário, a gente tem dica para as pessoas usarem para iluminar diretamente ali o que você está vendo. Você não pode estar forçando, se uma coisa estiver escura, se tiver que ficar procurando, né? Aí não está certo, né? Mas de maneira geral, se é suficiente para você enxergar aquilo que você está fazendo, está tudo bem. Peraí. Ela de azul. Volta aqui, peraí. Eu vou em você, tá bom. Eu queria saber duas coisas. As duas estão de azul também, né? Falei de azul, as duas estão de azul e na mesma reta. Eu queria saber duas coisas. A gente já tem na vida uma predisposição, e a segunda coisa é se a gente pode fazer alguma coisa na vida para evitar isso acontecer, tipo evitação, alguma coisa. Bom, duas ótimas perguntas também. Predisposição, sim. Quem tem história familiar, quem tem glaucoma na família, tem mais chance de desenvolver glaucoma. Isso já é comprovado. Porém, não é uma transmissão genética direta. Aquelas doenças que assim, o pai tem, o filho vai ter. Ou se o pai não tem, o filho não vai ter, por exemplo. Não é assim. Tem pessoas que têm glaucoma e não tem ninguém na família que tiver. Mas quem tem na família tem mais predisposição. Principalmente para alguns tipos de glaucoma, que ainda até vai na sua outra pergunta. Por exemplo, glaucoma relacionado a corticoide,
Quem tem alguma doença, por exemplo, artrite reumatoide, algum tipo de reumatismo que tem que usar corticoide, aumenta o risco de desenvolver glaucoma. Se a pessoa tiver uma predisposição genética, então, esse risco aumenta muito. Eu tenho um paciente que, na época do Covid, teve que ficar internado usando corticoide, que teve uma progressão muito grande do glaucoma com o uso do corticoide. Se ele para com o corticoide, a pressão abaixa, o glaucoma fica controlado. Mas aí não pode, a gente tem que manter o contato com o pneumologista, porque se ele para com o corticoide, o pulmão piora. Então você tem que ir tentando achar esse meio termo, né? Então, algumas coisas podem ser feitas para ser evitado, como, por exemplo, o uso de corticoide de forma indiscriminada. Se o seu médico está mandando você usar para alguma doença específica, tudo bem, você vai dialogar isso com ele lá. Mas, por exemplo, corticoide do nariz, quem tem nariz que entope muito, a pessoa vai na farmácia, compra e anda com aquele negocinho o dia inteiro aqui. Aquilo predispõe o glaucoma. Colírio de corticoide para clarear o olho, quem trabalha em alguma coisa assim com mais poeira e tal, isso aumenta o risco. Quanto à alimentação, não tem alguma coisa muito específica. Você manter uma dieta normal, saudável, né, que tenha todos os nutrientes necessários, assim, não enfraquecer o seu olho, vamos dizer assim, né? Mas nada específico que você vá usar e vai gerar uma grande alteração. Peraí, calma, eu vou aí, só um minuto. Eu quero saber se o que causa o glaucoma, se em algum momento na vida da gente, a gente vai sofrer de glaucoma ou catarata. Ótima pergunta também. Dar essa certeza, não. Talvez todo mundo vai também falar assim, que conhece alguém que tem mais de 100 anos e não tem nada, enxerga muito bem. Todo mundo vai citar esse exemplo, né? A gente já conhece. Mas, quanto mais a gente vive, mais a chance da gente desenvolver. Se você for... vamos pegar o glaucoma como se fosse uma doença parecida com a pressão alta do corpo e do diabetes. Pode ter criança com diabetes? Pode ter criança com diabetes. Pode ter criança com pressão alta? Tem criança que tem hipertensão. Mas o que é mais comum? É ter uma pessoa mais velha com diabetes e com hipertensão. O glaucoma, por ser uma doença degenerativa, que a gente fala, dessas doenças que vêm com alguma falha de funcionamento. Vamos entender a doença degenerativa como fosse isso. Alguma coisa começa a não funcionar tão bem. Quanto mais a gente vive, mais a chance de parar de funcionar bem. Então, é nesse sentido, tá? Chegou só. Doutor, eu tenho o hábito, tá? Quando eu estou com coceira ocular assim, eu tenho o hábito de lavar o olho com água boricada. É bom ou é ruim? Outra coisa, eu estava aqui, fechando meu olho aqui, ó, tô com esse olho aqui está embaçado. Isso já é o início de uma catarata? Vamos lá, as suas duas perguntas também são boas, né? Água boricada. Acho que todo mundo também já escutou falar da água boricada. A farmácia indicam, né? O boro é um elemento químico, né? Ele tem esse nome, né? O boro. Então, quando a água ela é enriquecida lá com o boro, ela chama água boricada. Acreditava-se que essa água boricada tinha um efeito antisséptico, mataria um pouco as bactérias que estão no olho. Isso não é muito bem comprovado, no entanto, que a gente não usa. Dificilmente você vai achar um oftalmologista que vai te passar água boricada. Por quê? Porque ela fica numa situação, boricada, que ela nem é tão bom para lubrificar igual os lubrificantes. Então, se eu preciso de lubrificar um olho, o que eu vou passar? Um lubrificante. Ela nem é tão boa para tratar a infecção, porque se o paciente está com infecção, o que eu vou passar? Um colírio de antibiótico, por exemplo. Aí já vai direto para o antibiótico. Então, e nem pressão, muito menos, não tem influência nenhuma na pressão do olho. Então, ela fica a água boricada é um tipo de remédio para o olho que ela não tem lugar. A gente não tem uma coisa que a gente vai indicar ela. Se eu preciso lubrificar esse olho, quantos lubrificantes bons que tem no mercado hoje que vão lubrificar, untar o olho, e ela não tem esse efeito. Para tratar, então, a bactéria, eu vou pegar um paciente com conjuntivite, por exemplo. Vou passar um colírio de antibiótico, vou ficar correndo o risco de ficar usando uma água boricada para tratar? Não, vou passar um colírio de antibiótico. Então, ela não tem muita função.
Então você não vai encontrar, até vou te perguntar isso, não sei, provavelmente não foi o oftalmologista que te passou, às vezes lá na farmácia. Geralmente a pessoa vai lá na farmácia, está com alguma coisinha, o farmacêutico orienta, até porque ele sabe que ele não vai fazer muito mal também, ele ajuda ali um pouco a melhorar aquela situação, sem fazer mal para o paciente também, né? Aqui. Segundo, ela falou segundo, desculpa. Quanto ao embaçamento, tem várias causas, né? Pode ser o seu grau que mudou, pode ser a catarata, com certeza é uma das principais causas. Você tem outras doenças, por exemplo, diabetes, hipertensão, porque tem as doenças da retina, que podem ser causadas pela diabetes, pela hipertensão. Então, na verdade, assim, tudo começa com uma avaliação. O médico vai medir o seu grau, ver se o grau está correto, aí ele vai dilatar a sua pupila, vai ver se tem catarata ou não, ver o fundo de olho. Né? Não se preocupe com coisa grave, mas também não deixe piorar. Já procure ir na hora. Né? Obrigada. Doutor, dia 25 mais ou menos de maio de 2024, eu fiz a tomografia de coerência óptica, justo com o doutor Luiz Oscar, aquela palavrinha que o senhor falou lá na barra do Rio, que é no CDL. Só que eu sou baiana, minha filha está estudando medicina aqui na Unipar, eu mudei por uma excelentíssima causa. Me diga uma coisa aqui, esse exame está caríssimo e eu não providenciei plano de saúde. Como ele foi feito em maio, e eu estou de passagem comprada para ficar uns 3 a 4 meses lá com os parentes lá, para emendar no Natal, me passaram na Associação dos Cegos, novo, com o mesmo nomezinho. Eu posso viajar assim, bem tranquila, sem ter essa despesinha, ou eu sou obrigatoriamente para fazê-lo? Isso, e outra coisa, lacrimejando porque eu estou chorando a gosto de nada. Muita lágrima para meu gosto, eu estou querendo sorrir. Glaucoma dá esse tanto de lágrima. Baiana é tão alegre, não tem negócio de chorar. Não é chorar, não. Qual que é o nome do exame? Você tem um nome? Tomografia, coerência óptica, OC, alguma coisinha assim. Foi um dos exames que eu citei, que a gente usa para avaliar, fazer o diagnóstico e fazer o acompanhamento da evolução. Na que eu citei o campo visual, aí tem outros exames, e um deles é a OCT, tomografia de coerência óptica. Bom, a urgência sua para fazer, eu vou me isentar um pouco dessa responsabilidade, porque eu não sei o que ele viu lá para te pedir. Porque, por exemplo, se ele viu uma escavação muito assim, aumentada, ele precisa desse exame para te dar um diagnóstico, por exemplo, a tomografia vai ajudar ele a definir o diagnóstico, aí o ideal é que a senhora faça o mais rápido possível para não viajar sem o diagnóstico. Mas se ele viu lá, por exemplo, que a pressão estava boa e era só para questão de acompanhamento, por exemplo, e fazer... Não, que é só um acompanhamento, agora eu posso fazer na Bahia. Então assim, é difícil te falar da necessidade, né? Se o outro colega te pediu, o ideal é que você faça o mais rápido possível. Mas realmente, eu entendo a sua pergunta. É urgente a ponto de eu ter que fazer agora ou eu posso fazer uma viagem e fazer daqui a pouquinho, né? Ano de maio agora, eu pensei que era na faixa de anual. Na verdade, então, pois é. E se a senhora já fez ele em maio, né? Maiozinho passado. Então, a senhora chegou a mostrar ele para o médico da associação? Mostrei, esticou para um canto para outro. Falou em russo, eu não entendi direitinho. Falou em russo? Porque assim, se a senhora fez em maio, ele viu, e ele pediu de novo, talvez ele viu alguma coisa que preocupou, né? É difícil, como eu disse, pessoal, né? É difícil eu te falar essa questão da urgência ou não. Porque imagina o seguinte, eu falo para a senhora ficar tranquila, e é alguma coisa importante que ele viu, na consulta, né? Aí sintetizando é bom fazer. É bom fazer. Agora eu não quero chorar. Bom fazer. Eu quero só rir, não quero ter tanta lágrima. Tá, exatamente, legal. Aí Mas tem? Tem um colega específico para essa lágrima. Já está falando do lacrimejamento? Não quero chorar. Mas a gente fez algum diagnóstico a respeito? Falou alguma coisa sobre isso também? Não? Que é normal, mas eu não quero normal. Gente, lacrimejamento, essa pergunta dela parece bobagem. Assim, bobagem, a pessoa ela levou na brincadeira, que eu quero dizer, né? Ela levou assim para descontração, mas é uma das perguntas mais frequentes no consultório.
O paciente entra muito, doutor, estou chorando muito, está escorrendo muita lágrima no meu olho. Isso acontece com extrema frequência. E é um tipo de alteração que tem várias causas. Uma delas, por exemplo, glaucoma, por exemplo, pode ser uma das causas, né? Os colírios do glaucoma, por causa do conservante dos colírios, pode aumentar a lacrimejamento. O olho seco, que leva a pessoa se assusta, fala assim, mas olha, meu olho está chorando muito, por que ele está seco? Paradoxo. Parece um paradoxo. Só que na verdade é o seguinte, o olho fica ressecado sem a lágrima de qualidade, sem a lágrima para untar o olho. E aí o efeito reflexo começa a produzir muito essa lágrimazinha do choro, essa aguinha, que não lubrifica o olho. E aí é como se fosse uma resposta do olho para combater o olho seco. Aí ele produz essa aguinha, esse excesso de lágrima que não lubrifica. Mas existe remédio para isso? Existe, aí tem que ver exatamente a causa, né? Pode ser, por exemplo, obstrução do canal da lágrima também. Então, assim, você vai pegando, como eu disse, é uma queixa muito frequente no consultório, não é bobagem, mas tem várias causas. Já estou chorando, tá vendo? E tem várias causas. Quem levantou a mão aqui? Gente, mais 2 perguntas só por causa do horário. Você é Bahia ou Vitória? Então, isso era Vitória. Vitória tá ruim, não. Bahia, então. Por isso você está chorando, hein? Você está chorando, é pode. Olha só. Espera aí. Quem levantou a mão aqui? Eu morei em Vitória, eu não tinha. Vou te dar uma motomia, você já perguntou já. Doutor, o meu caso é o extremo dela. A minha vida é um pouquinho difícil, como a de todo mundo, e tem muitos anos que eu não choro por nada. E muitas situações que eu já vivi que seria para chorar. A minha pergunta é o contrário dela. A falta da lágrima é importante? Então, eu vou entrar um pouquinho nesse assunto. Como eu disse para vocês, esse assunto de lágrima é muito comum no consultório. O olho seco, ele tem várias causas. A gente chama de olho seco de forma mais geral, assim, né? Inclusive a lágrima, ela é composta de várias camadas. Se você for pegar na farmácia lá o balcão de colírio para lubrificar, né, você vai ver que a prateleira é lotada. E cada um, inclusive, às vezes tem um efeito diferente. Você tem várias camadas na lágrima. A camada aquosa, que é mais água, tem a camada gordurosa, tem a camada mucinosa, que a gente fala. Aí a gente entraria em muitos detalhes técnicos, mas trazendo isso para o dia a dia, é o seguinte, cada doença do olho pode causar um tipo de manifestação na lágrima. Se for um olho seco comum, por exemplo, do dia a dia, mulher, por exemplo, alteração hormonal, diminuiu o estrogênio ali depois da menopausa, por exemplo, e aí tem uma mudança nos hormônios e pode ressecar todas as glucoses do organismo da mulher, inclusive a conjuntiva, por exemplo. Aí o tratamento se direciona para uma inflamação no olho, quando inflama os cílios, a blefarite. Tem que tratar a blefarite, porque ele vai influenciar. Entupimento do canal da lágrima, por exemplo, que é muito comum, causa inclusive dacrocistite, infecção no cantinho do olho aqui. Também leva a isso. No seu caso, por exemplo, quando você não está tendo nem essa parte aquosa, você não está nem tendo a lágrima do choro, tem que investigar realmente, por exemplo, vou dar um exemplo muito comum, síndrome de Sjögren, que diminui tanto a lágrima quanto a saliva, por exemplo. Algumas doenças autoimunes, por exemplo, de reumatismo, né, doenças reumatológicas e autoimunes, popularmente chamadas de reumatismos, né, elas podem vir junto com síndrome de Sjögren, por exemplo. Aí o olho existe exame para diagnosticar isso, inclusive. Existe o teste de Schimmer, que é uma paletinha que a gente coloca um papel própriozinho, que coloca ele dobrado aqui, e de acordo com o tanto de lágrima que ele vai vir descendo, a gente consegue fazer o diagnóstico, se você realmente tem olho seco mesmo ou não. Entendeu? Não, mas não vai acabar, não. Especificamente por causa disso, não. A pergunta dela seria a mesma. Quando está coçando o olho é por quê? O olho coçando. Bom, mais uma vez, gente, são queixas que a gente chama de queixas gerais, né? São aquelas queixas que o paciente chega no consultório, aí que entra o papel do médico, né? De ser o detetive, né? Começa lá, a história. O que você faz? Como é que é o seu dia a dia? Qual remédio que você usa? Tem alguma doença já? Porque quando a pessoa, tanto essas queixas, por exemplo, do lacrimejamento, do olho seco ou do olho coçando, elas podem ser várias coisas.
várias doenças podem causar isso. Não é um sintoma que a gente chama específico, né? Que direciona para um tipo de doença. Ele abre o leque para você procurar várias doenças. Então, o olho coçando, por exemplo, pode ser inclusive um olho seco, que começa a inflamar e coçar um pouco mais. Pode ser, por exemplo, uma alergia. Pacientes que têm alergia, por exemplo, criança que tem alergia, que coça muito o olho, que tem bronquite, rinite, tem que ficar em cima, inclusive, para não ter o ceratocone, que é outra doença do olho que não pode coçar. Uso de colírio, por exemplo, os colírios do glaucoma, que tem muito conservante, por exemplo, pode aumentar essa coceira. Até uma conjuntivite. Uma conjuntivite, por exemplo. São queixas gerais, né? Então, assim, que é difícil de falar uma causa específica. A gente tem que, basicamente, igual a pergunta dela, que eticamente, claro que a gente quer passar uma resposta, mas por uma questão ética, se ela me perguntou se ela faz ou não a tomografia. Como que eu sem examinar ela, sem eu pôr a mão nela, né? Vamos usar a expressão antiga, né? Que o médico tem que pôr a mão no paciente. Sem eu pôr a mão no paciente, como é que eu vou falar faz ou não faz o exame? Pode ser que precise fazer mais rápido, pode ser que não. A gente tenta explicar, como você me perguntou, do que os objetivos. Quando o médico te pede, ele pediu porque ele quer acompanhar para comparar com a sua que você já tem, mas a sua pressão está boa, o nervo está relativamente bom. Então pode ter um pouquinho mais de calma, pode viajar e fazer. Ah não, ele viu uma mudança em relação à antiga, ele quer constatar essa mudança. Então você tem que fazer mais rápido. Então é difícil a gente não dar resposta nenhuma, ser grosseiro, do tipo assim, o médico pediu, faça. Eu poderia dar só essa resposta, mas aí também não é o intuito, né? Aí eu vou voltar naquilo que eu sou contra, que é o médico dar um tapa na mesa e não explicar para o paciente o que tem que se fazer. Mas eticamente, por uma questão correta, a minha resposta tem que ser essa, senhora. Em casos assim, se faz. Em casos assim, não se faz. Sei qual é o seu? Não te examinei. Então não sei se o seu faz ou se não faz. É a mesma coisa dos casos de queixas gerais. O olho é mais ressecado, eu te dei um exemplo de uma doença que pode ser. Mas posso garantir que é a sua, que você tem isso? Não posso. Né? Então essas queixas gerais são mais nesse sentido. Gente, nós temos, infelizmente, só mais 5 minutos. Mais alguém? Ninguém? Ali. Última pergunta. Só um minuto, por favor. Essas mensagens de internet que massagem resolve o problema, é verdade? Ótima pergunta. Inclusive, queria abordar esse tema. Não só massagem, ele fez a pergunta seguinte: massagem no olho, essas coisas que tiver na internet, assim, não só essa questão de massagem, mas outros comprimidos que se compram, vitaminas. Eu gostaria de deixar essa mensagem aqui. Eu vou falar mais ou menos o que eu falei da catarata da outra vez. Eu não proíbo meus pacientes de verem coisas na internet. O que eu peço para eles fazerem? Anota o que viu, ou guarda o vídeo lá no celular e me mostre. Porque aí eu vou orientar em cima daquilo. Mas, de maneira geral, fazer massagem para curar glaucoma não cura. Não existe isso comprovado. Como é que a medicina decide uma coisa se ela funciona ou não? Através de um estudo científico. Vai pegar várias pessoas que têm uma doença e vai usar aquele remédio. Uns usam, outros não. Lá na frente, o remédio fez o efeito ou não deu diferença daqueles que não usou? Essas terapias que são apontadas, elas não têm comprovação. Já foi provado que elas não fazem diferença no tratamento do paciente a longo prazo. Assim como vitaminas caras que estão sendo vendidas. Por exemplo, eu vou dar um exemplo prático aqui. Vitamina à base de luteína e zeoxantina, que talvez alguém aqui deve usar também, o Luvis S. Eu vou citar o nome das marcas aqui, que a gente não tem conflito de interesse, não tem problema, dos laboratórios. Luvis S, Neurovit, Vialute, são as nomes das vitaminas à base de luteína e zeoxantina. Essas vitaminas, elas têm uma função? Tem, para uma doença específica, chama de degeneração macular relacionada à idade. Elas curam glaucoma, por exemplo? Não. Elas curam retinopatia diabética? Não. Só que eles dão um jeito de enganar na internet, eles começam a ludibriar com aqueles vídeos bem feitos, bonitos, passando uma pessoa lá, melhorando a visão. No final das contas, você estava comprando aquela vitamina de R$2.000, R$3.000, que não vai fazer efeito para o seu glaucoma. Então,
Se eu falar para não assistir mais nada na internet, o médico que fala isso, ele está vivendo um outro mundo. Porque hoje todo mundo vê as coisas na internet. Então, o que eu falo? Pode ver, mas não faça nada sem me perguntar. Porque aí eu vou orientar o que pode ser feito e o que não pode ser feito. Inclusive, massagem tem um detalhe: se o glaucoma for grave, pode piorar. Para pacientes com glaucoma grave, por exemplo, é difícil de ficar entrando nesses muitos detalhes, porque eu não quero também que ninguém aqui saia tomando nenhuma atitude a respeito do que eu falei hoje. Tem que perguntar para o médico que te acompanha. Mas, por exemplo, o paciente tem glaucoma grave, a gente proíbe, por exemplo, de fazer yoga. A gente proíbe, por exemplo, de tocar instrumento de sopro. Porque pode aumentar a pressão, e um pouquinho que aumentar, que na pessoa que não tem, não faz diferença, porque o nervo regula, o organismo já está preparado para compensar aquilo. Na pessoa que tem glaucoma grave, não. Então ela pode perder a visão. Massagem, por exemplo, você está falando de fazer não só massagem no olho, mas fazer massagem. A gente pede para que não deite com o rosto para baixo naquele travesseirinho que aperta o olho. Se a pessoa tiver glaucoma grave, se for glaucoma leve, que está bem controlado, ou a pessoa que não tem glaucoma, não interfere em nada. O olho é capaz de regular. Você pode tocar. Você tem gente que toca instrumento de sopro aí de 90, 100 anos que nunca teve glaucoma. Você pode tocar normalmente. Mas eu estou querendo dizer de glaucomas graves. E qual que é o problema disso? Quem que cai nessas pegadinhas na internet, na maioria das vezes? Quem tem a doença grave. Ela está na ansiedade, na angústia de querer resolver o problema. Ela cai na pegadinha. Inclusive, hoje, com inteligência artificial, até tem um outro risco. Eles usam há pouco tempo eu recebi um vídeo de uma paciente, esse que eu testo para me mostrar, que era o Drauzio Varela falando, que é um médico muito famoso e tal, mas na verdade era inteligência artificial, não era ele que estava falando. Então, estava enganando as pessoas. Então, pode assistir, vamos usar a internet, porque não tem jeito, a internet chegou, a gente precisa até dela, hoje a gente usa ela até para medicina, inclusive, para te laudar as coisas, fazer exame, mas antes de tomar qualquer atitude, leva para o seu médico para esclarecer. Deu? Mesmo se não deu, deu. Não tem jeito, não tem jeito. Agora já deu, porque já são 8h18. O yoga, ela ficou com dúvida, mas quem tem glaucoma grave, então, gente, eu vou repetir essa frase aqui, porque a pergunta dele foi sobre massagem especificamente, por isso que eu levei para esse lado. Ela está, vamos só completar, parece que são as pessoas vão sair às vezes com medo de fazer. Quem tem glaucoma grave não pode fazer nenhuma dessas atividades sem perguntar ao seu médico antes. Vamos combinar isso. Pergunta lá, doutor, o médico que você acompanha, eu posso fazer essa atividade? E aí ele vai te orientar se você pode ou não. Vamos seguir assim. A cirurgia de glaucoma. Não, calma. É a última mesmo, é voluntária, eu posso ficar bravo com ela. É uma pergunta para todo mundo. A cirurgia de glaucoma, coma de catarata, é feita pelo SUS? Sim, Com a cirurgias. colocação do stent? Não, o stent ainda não. O stent ainda não, porque como ele tem um efeito menos importante do que a cirurgia aberta mesmo, ele serve para substituir colírio. Eu falei para vocês que ele é uma terapia que vem para ajudar, mas ele não tem muito efeito. O SUS ainda não libera totalmente, mas está a caminho. Tem algumas cirurgias que estão... Porque para o SUS liberar, tem que fazer uma conta. Compensa mais para o SUS dar o colírio ou fazer a cirurgia? Então o colírio ainda é mais barato, mais ou menos. Tem alguns estudos científicos mostrando que se colocasse o stent dentro de 6, 7 anos, a economia que o colírio do SUS ia ter ia ser melhor. Mas, só que é uma coisa que você vai sentir no bolso daqui só depois. Então, para eles poderem pensar nisso é mais difícil. Agora, a cirurgia aberta, que é mais importante, existe pelo SUS normalmente. Obrigada. Gente, então, agradecer a vocês aí mais uma vez. Pessoal, então agradecer vocês mais uma vez aí pela atenção. Foi um bate-papo muito bom. Muito